Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um De Frente com Fabi, agregando valor e conhecimento, fazendo você se divertir. Hoje estou com uma convidada maravilhosa aqui nesse lugar, uma pessoa que eu admiro, minha professora maravilhosa, com uma ideologia incrível de vida, e vou apresentá-la nada mais, nada menos como professora. Preciso ler até, né, esse currículo, por favor. Professora, doutora em Direito Público pela PUC-Rio, mestre em Direito Penal pela UERJ. O nome dela é Aldra Tomás. Maravilhosa. Muito obrigada, tá, por estar aqui. Queria muito te trazer, desde quando te vi na sala de aula, se posicionando maravilhosamente bem, falando sobre direito penal. Te admiro, sou uma admiradora do seu trabalho. Muito obrigada, fique à vontade. Apresente-se aqui no podcast De Frente com o Fabinho para agregar valor e conhecimento e fazer a gente se divertir. Obrigada, Aldra, seja bem-vinda aqui. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, é sempre um prazer e estou em casa. Então, vamos iniciar aqui o nosso podcast. Vou pedir para você escolher aqui uma mensagem balizadora para a gente, para eu ler aqui para você com o nosso vinho. Temos vinho terapia, temos tudo nessa casa hoje. Quando estou aflita, eis a mensagem. Vamos ler aqui para os senhores, para a gente iniciar aqui nosso podcast. A atribulação é algo que passa rápido, como uma tempestade. E isso me acalma. Nada melhor do que um dia após o outro, quando a tempestade se tranquiliza e as coisas se encaixam na normalidade da vida. Perseverar é um passo para que eu possa não desistir diante dessa dificuldade passageira e assim meu coração se enche de esperança. Esse livro é poderoso. Ele está lendo em casa, ele com uma câmera. A doutora estava atribulada até ontem, né? Mas hoje está tudo ótimo. Hoje é outro dia. Tudo passa. Tormentos passam, com certeza. Um brinde aqui para o nosso podcast com essa convidada maravilhosa. Um brinde. E o nosso tema balizador de hoje, que eu não tinha falado até agora nesta casa, é aborto. Vamos, então, iniciar o podcast De Frente com Fabi, tratando sobre aborto com a doutora Aldra Tomás. Vou te fazer algumas perguntas e você fique muito à vontade para tratar sobre o tema ou mostrar lá a sua ideia, a sua ideologia, o que você pensa e acredita sobre isso. Tá? Ok, sem problema. Vamos lá para a pergunta de número 1. Aldra, por que a criminalização do aborto no nosso país? Pergunta de $1 milhão. É uma pergunta de $1 milhão. Nada fácil de responder, até porque o aborto é um tema muito controvertido, né? Por várias vertentes, as vertentes ideológica, política, religiosa. Mas tentando responder, né, aqui no Brasil, o porquê disso, historicamente falando, existe um controle, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo, do corpo da mulher. Né? Então, esse controle se dá por manutenção de poder. E essa manutenção de poder, né, é justamente o que controla a sexualidade e os direitos reprodutivos. Né? Então, pegando o nível Brasil, desde Brasil colônia, né, lá em 1500, né, para frente, passando por Brasil Império, Brasil República, a mulher, desde o início, e aí a gente está falando aqui de que mulher? Né? A gente está falando da mulher negra, né, da mulher branca, da mulher indígena, de todas as mulheres. Havia, desde o início, um controle na questão da domesticação e da dominação dessa mulher. Então, isso parte desde a época dos jesuítas no Brasil colônia, quando Portugal traz as ordenações filipinas, que é a normativa deles, para controlar isso. Então, a mulher, desde o início, desde o Brasil colônia, já era tida como um pecado, algo do mal. Né? Então, se a gente parar para analisar, essa inferioridade ela tem outras bases aí no mundo. Né?
ela vai ser construída com... interessante porque Rousseau, que é o filósofo mais democrata que a gente conhece, né? Ele já dizia que a mulher tinha que servir ao homem no viés de casamento, no viés de manutenção de família, né? E até brinco que o Rousseau traz as ideias de Aristóteles, e eu falo que, se falar em questão de direitos da mulher, a gente tem que bater palmas para Platão, porque nem Aristóteles nem Rousseau, que era o mais democrata, trabalhava a mulher com direitos iguais aos homens. Então, essa questão de manutenção de poder vem desde o Brasil colônia, nessa doutrinação, isso por meio de discursos de invisibilidade. Né? Como assim? Né? Algo que, pegando Foucault, né, que as pessoas gostam tanto, que é um filósofo francês, Foucault já falava da questão da heterotopia, né? Que o poder está em todos os tipos de sociedade, em todas as casas, em todos os lugares, não só no ambiente doméstico, mas no ambiente público também. E aí existem umas técnicas, que eles chamavam de técnicas polimorfas de poder, que são esses discursos, né, balizadores, conservadores, que a gente chama no direito de efeito backlash, que são esses movimentos sociais e políticos reversos à questão da igualdade de gênero no mundo. Então, você cria movimentos que vão resistir a que a mulher consiga ocupar espaços de poder, saia do ambiente doméstico e ocupe espaços públicos, né? Espaços políticos, espaços de mídia, da comunicação, né? Espaços além dos afazeres domésticos. E esses discursos, né, o que o Pierre Bourdieu fala que é violência simbólica, né? Tem um livro chamado Dominação Masculina, né? É bom falar dos livros, que assim Sim. as pessoas podem ler, né, e conhecer um pouco. Não é uma ideia da Aldra, é a nossa história. É a nossa história, não é a ideia da Aldra. Estou contando aqui a história do mundo e a história do Brasil, né? Então, essa questão do controle do poder é necessário em um sistema capitalista. Então, você institui esses discursos velados, sem o oprimido, que são, no caso, as mulheres e outros, né? Não sei se mais trabalhando a questão do aborto à mulher, né? Para que ela não perceba que ela está dentro de um sistema em que ela foi excluída da humanidade o tempo todo. Estou falando aqui de um sistema patriarcal que foi instituído há 3.100 anos antes de Cristo. Então, a conversa não é atual. A conversa é há muitos anos, né? E que o feminismo mundial, na questão dos direitos reprodutivos, do aborto, né? Trabalhando a questão da saúde, começou a trazer um discurso contrário em 1950. Né? A segunda onda do feminismo mundial vai falar, olha, não é bem assim. Nós temos direitos ao nosso corpo. Nós temos direito a ter uma saúde, nós temos direito à assistência à saúde, assistência à sexualidade. Essa sexualidade, como Foucault fala, não é naturalizada, como querem trazer na humanidade. Essa sexualidade ela é construída socialmente por esses discursos velados, né? Então, vamos dizer assim, as feministas, como as pessoas falam, né, começaram a lutar contra isso. E o interessante é que não é feminismo, é um movimento social, filosófico, político que trabalha a questão das mulheres, né, os direitos e garantias, inclusive a saúde da mulher e os direitos reprodutivos, como um direito que deva ser salvaguardado do seu corpo. Então, assim, por que foi criminalizado o aborto, historicamente falando, desde o Brasil colônia? Como controle do corpo da mulher, você mantém o poder na sociedade nas mãos de uma pequena elite e elas, assim, conseguem trabalhar o sistema capitalista da forma que eles querem, né? Uma aula, né, minha gente? É uma aula apenas, doutora Aldra aqui, arrasando, quebrando tudo nesse podcast. Minha filha, mas E, cara, eu fico pensando assim, quando a gente fala de capitalismo, será que existe mesmo um desenvolvimento sustentável no meio desse sistema capitalista? Eu não sei. O que a gente está tentando hoje, né? O que eu digo hoje de um tempo para cá, porque o Brasil, eu vou mostrar assim, ele é retardatário
né? Muita coisa. Em todos os sentidos, Em todos. inclusive nessa questão sustentável. A agenda da ONU 2030, né, que são as ODSs, né, tem a questão da ODS 5 em relação aos direitos da mulher, assim como tem também a ODS específica de meio sustentável que a gente tem que implementar até 2030, né? Pois é. E aí? E aí, quais são as ações afirmativas que estão sendo feitas para isso, né? A pergunta é essa. No nosso país. No nosso país. Socorro, Deus, feminicídio aí crescendo todos os dias. A cada 6 horas, né, eu acho. Assim, são várias pesquisas, né? A gente tem que fazer, na verdade, uma triangulação de dados para se chegar, que dependendo da pesquisa, do estudo que é feito, esse número ele vai variando. Por que ele vai variando? Porque os números, eles são diretrizes. A gente trabalha na criminologia com uma coisa que a gente chama de cifras criminais, e tem as cifras negras, que são as cifras ocultas. Então, as estatísticas, os dados que são apresentados pelas pesquisas, eles têm uma margem de erro muito grande, porque tem muitas subnotificações. A mulher, por ser doutrinada no meio doméstico, no meio privado, ela tem dificuldade de procurar ajuda em todos os sentidos. Sim. Né? Então, isso faz uma subnotificação muito grande. Qual é a ajuda que ela procura, na maioria das vezes, em todos os casos? A rede de acolhimento familiar. Então, isso causa uma subnotificação muito grande. Então, os números que são apresentados de feminicídio, de aborto e outros em relação aos direitos da mulher são subnotificados. A gente tem muito mais do que é apresentado por aí. Isso é muito preocupante. Isso é horrível, gente. É. E a mulher passa isso em tudo que é lugar, né? Ontem a gente estava fazendo um treinamento aqui e aí eu estava dando exemplo de negligência e aí lembrei disso aqui agora. E aí o que eu usei de exemplo de negligência, né? Uma mulher faz um aborto e dá entrada no hospital. E aí a equipe que está lá para receber, médico, né, enfermeiro e tudo mais, e não, foi um aborto provocado. Deixa sangrar. É assim que a galera fala, né? Numa emergência. Caraca, que coisa horrível, né? Vem muito dessa falta de conscientização. Aliás, isso aqui é um espaço para a gente estar conversando isso e ajudar mulheres também, né, a terem essa conscientização. Os direitos reprodutivos, né, inclusive a questão do aborto, que está dentro dessa seara, que é um direito fundamental. A gente está falando aqui de artigo 196 da Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã, que prevê expressamente que a mulher tem direito à assistência à saúde na sua forma ampla, aos seus direitos reprodutivos, à sua sexualidade, à sua autonomia, ao seu empoderamento. Estou falando de ordenamento interno, né? Que a nossa lei maior tem previsão disso. E a mulher precisa ter essa conscientização. O aborto é um crime no Brasil hoje, atualmente, sim. A gente tem previsão lá no Código Penal dos artigos 124 a 128. Mas deixar muito claro, né, Fabi, que assim, a gente tem uma norma penal permissiva lá no artigo 128. O que isso significa dizer? Por exemplo, né, vou pegar aqui um caso até polêmico, foi o caso do estupro. Né? Teve recentemente uma menina de 10 anos que tinha sido estuprada e estava aguardando um produto da concepção, vamos falar assim, né? Um feto, um embrião, dependendo do momento gestacional. Ela estava grávida. E aí ela queria abortar, porque a legislação brasileira, deixar expresso e deixar bem claro isso, o aborto é um crime no Brasil, mas ele permite em determinadas situações que seja praticado. E o estupro é uma dessas hipóteses que vem trazendo essa permissão. Então, se a gente está falando ali de uma menina de 10 anos, a gente tem que fazer uma interpretação ampla. A gente também está falando de Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, né? E 10 anos para a gente é criança, né? No Brasil. Então, um estatuto que foi construído em 2 pilares fundamentais, né? Que é o princípio do melhor interesse e a prioridade absoluta no atendimento do que essa criança e que esse adolescente precisa. Né? Então, a proteção integral, que a gente chama de doutrina da proteção integral. Então, se a gente tem ali, né, uma situação em que uma menina com 10 anos ela é estuprada e a gente tem essa permissão no Código Penal, e no artigo 128, e a gente tem, do outro lado também, uma doutrina de proteção integral, um princípio do melhor interesse que resguarda os direitos dessa criança, não há porquê a gente ter uma negação
de uma situação de aborto nesse caso específico, porque a gente tem autorização legal para isso, Sim. né? Então, aí, se a autorização não está sendo dada, existem alguns fatores que estão influenciando ali, fatores políticos, fatores religiosos, fatores culturais, fatores familiares, e que a gente tem que colocar uma ponderação sensata, né? E trabalhando com direito constitucional, o princípio do ponderação de interesse, qual o interesse que deva prevalecer, a lei ou o que a gente pensa? Gente, mas aí esse caso aí foi assustador, né, Aula? Dessa criança aí de 10 anos. É uma questão de saúde, né, cara? É uma questão de saúde. É uma questão de saúde da mulher. Integridade física. Tem uma autora estadunidense que, em 1944, já escrevia sobre essa questão do aborto necessário, que ela chama de aborto necessário no livro dela, que é a Angela Davis, né? A Angela Davis tem vários livros, um deles chamado Mulheres, Raça e Classe, que eu aconselho todo mundo a ler. Né? Não li ainda. Mulheres, Raça e Classe é fantástico, ela trabalha essa questão dos direitos reprodutivos e ela fala muito sobre essa questão das mulheres, né, não terem resguardados os seus direitos. Né? E a gente bota nesse caldeirão aí Silvia Federici, italiana, no livro Caliban e a Bruxa, Gerda Lerner, na criação do patriarcado austríaca, bota todo mundo no caldeirão, porque é esse o sentido, é a gente entender os direitos da mulher. No Brasil existe uma resistência, como eu falei, muito grande de movimentos que a gente chama de backlash, são esses movimentos de resistência nessa inserção efetiva da igualdade de gênero. Né? A gente vê aí, somente em 2021, o Supremo diz que a legítima defesa da honra não pode ser usada como tese para a questão do homem não responder em relação ao crime de feminicídio, como você falou antes. Né? Em 2022, a Lei 14.443 traz a permissão da mulher fazer laqueadura sem necessidade de autorização do homem. Estou falando 2021, 2022, né? 2024, o Supremo julga uma ADPF, que a gente chama, que é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, 1107, que ele diz que não se pode desqualificar mulheres em discursos, em sentenças, em teses, em todos os sentidos. Então, a gente está falando de 2021 para cá, né, Fabia? A gente está em 2024, né? É surreal. Como a gente demora, né, a caminhar. Eu estou falando de aborto, o Supremo demorou 8 anos para entender que aborto de feto anencéfalo, né? O que seria isso? Né? A gente sabe que tem complicações e que aquele produto da concepção ele não vai nascer com vida, não tem como nascer com vida. Então, a mulher é obrigada a carregar durante todo o tempo gestacional dela um feto que ela sabe que não vai nascer com vida, não existe possibilidade alguma. Então, na ADPF 54, que foi instituída em 2004, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo só julgou em 2012, afirmando que a mulher poderia sim praticar aborto nesse caso, porque não responderia pelo crime de aborto do Código Penal. Você demorar 8 anos, né, e aqui pegando esse caso, mas todos os outros, a gente aqui no Brasil demora muito tempo, e nem sempre a mulher tem esse tempo para ficar esperando. É um conservadorismo político, uma coisa assim, muito forte, muito presente, né, no nosso país, né, Alba? Muito, muito. Isso dessa cultura de sistema de patriarcado que eu falei aqui. Colonizadora. De manutenção de poder. Né? Existe uma autora argentina, que é a Rita Segato, que eu também gosto muito, que ela tem vários livros, e num deles ela fala o seguinte, que essa manutenção de poder simétrica entre os pares na horizontal, ela só é possível se a gente tem uma coluna vertical assimétrica de submissão, opressão, discriminação, estereotipização, enfim, coisificação da mulher, justamente porque eu só consigo manter esse poder, eu só consigo manter esse lugar de poder se eu consigo doutrinar nesse sentido. Então,
O patriarcado, ele é um sistema analógico do escravismo. Quem foram as primeiras pessoas escravizadas no mundo? As mulheres. Dali eles descobriram, opa, podemos escravizar outras pessoas. A gente pode escravizar elas, a gente pode escravizar outras pessoas. Mas de onde surge isso? Isso surge há muito tempo na história, do que a gente chama de terras comunais, né? As mulheres foram expulsas das terras comunais, que eram terras que pertenciam a todos. E aí, como ela não tinha acesso àquela terra para sobreviver, fazer colheita, etc., estou falando de história mundial, né? Ela se viu obrigada a trabalhar. Em que sentido? Com o corpo. Então, quando a mulher ela não tem como se sustentar, ela foi obrigada, historicamente, a utilizar o seu corpo. E daí, a humanidade divide as mulheres entre as do lar, recatadas, né? Que são aquelas esposas exemplares. Essas são aquelas submissas. São aquelas que não têm independência alguma. São aquelas que reproduzem falas no sistema do patriarcado, nesse viés de fala escamoteada para manutenção de poder do outro, não dela, né? E aí eu acho interessante porque vem uma fala do tipo, nós temos que conquistar homens provedores, né? Eu não sei que situação é essa em pleno 2024, né? Que vem um discurso desse. Mulher, que é isso? Porque não tem conscientização do papel dela na história. E ela não tem conscientização do papel dela na história, da história mundial e da história brasileira, então ela não tem como lutar. Ela está reproduzindo uma fala que foi vendida. Ela é o que Simone de Beauvoir escreveu em 1949, no O Segundo Sexo, quando ela escreve o livro, o outro. O que é o outro? A parte negativa da humanidade. A história foi escrita por homens, então ela precisa conhecer a história que a gente está conversando aqui hoje para ela poder lutar contra esse sistema que ela não é invisível a ela de opressão. Ela está completamente oprimida, ela não tem como lutar contra algo que ela não conhece, né? Então, ela reproduz falas de resistências de movimento backlash. Cara, mas às vezes é difícil para mim, sabe? Acreditar, aceitar, entender que as mulheres há mulheres que não conhecem a sua própria história, sabe? A sua própria história. Muitas. Né? A minha psicóloga me falou isso. Fabiana, aceita. As pessoas não conhecem a história. Mas o nosso papel aqui é fazer elas conhecerem, não é? Sim, com certeza, gente. É fazer elas conhecerem. Porque elas precisam conhecer isso que a gente está conversando aqui e ter essa conscientização, né? Essa clarificação, para que elas possam tomar posicionamentos, né? Quando a Djamila Ribeiro fala o meu lugar de fala, no livro dela, né? O nosso lugar de fala aqui é ajudar essas mulheres a terem essa conscientização. E como é que elas têm essa conscientização? Conhecendo. Sabendo que existe um sistema de patriarcado que as oprime, as discrimina, as abusa, as explora de todas as formas. De todas as formas. E elas não conseguem ver, não conseguem enxergar. Cara, agora uma pergunta pessoal. Você acha que a gente está aqui, tipo você, com esse viés, assim, com essa ideia de vida? Você acha que a gente está livre do machismo? Nunca. Não, né? Não. Ainda não, né? Todas nós temos um machismo construído muito forte dentro da gente. Ainda, né? Muito. E a gente tem que fazer essa desconstrução. Porque se esse sistema do patriarcado está desde 3.100 anos antes de Cristo, todas essas potências balizadoras que vêm junto, né, estão arraigadas aqui dentro da gente. Culturalmente, a gente foi desde do ventre, como a Simone de Beauvoir fala, desde o ventre você foi culturalmente doutrinado, né? Num mundo que ele é machista, misógino, misoginíssimo, né? Xenófobo, enfim, várias vertentes aí que a gente tem que desconstruir aos poucos, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu tô o tempo todo, sabe, me questionando, olhando para dentro e me perguntando, sabe? E às vezes eu me pego pensando em alguma questão, me pego falando alguma coisa assim que eu falo. Eu mesma repreendo. Quer ver essa situação? A questão do mimimi. Isso quando eu escuto, eu chego a me revirar igual Siri na lata. Quando eu escuto assim, isso é questão de mimimi. Nossa, isso é mimimi. Senhora.
Amigo, não é mimimi. A gente está falando de uma luta histórica, mundial, não só no Brasil, de muitas mulheres que morreram para a gente estar aqui hoje falando que a gente tem esse direito que está previsto na Constituição Federal, no artigo 196, que é o direito à saúde e o direito a métodos reprodutivos seguros, né, para salvaguardar a vida dessas mulheres. Isso não é questão de mimimi, isso é questão de desconhecimento. De desconhecimento. Né? Na verdade, Total. A ignorância é a mãe da discórdia. Então, a ignorância no seguinte sentido: se eu não conheço, eu vou começar a discordar e a brigar no sentido contrário. Então, não é uma questão de mimimi, não é uma questão de feminista. Aliás, muito cuidado, que as pessoas confundem muito, né, movimento feminista com o sistema do patriarcado, né? Todos esses postulados do homem provedor, do homem que tem que ocupar certas posições, do homem e do homem e do homem em todos os sentidos, isso é vertente do sistema do patriarcado, que é esse que a gente está lutando todo dia. Não é o sistema feminista de mimimi. As pessoas confundem muito isso, então vamos botar aqui os termos nos is, porque as feministas, nas 4 ondas mundiais que defenderam, né, pautadas ali, primeira onda, final do século XIX até 1950, direitos que foram lutados pela igualdade de direitos civis e políticos. Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, aqui no Brasil, Berta Lutz. A gente só teve direito ao voto por causa muito de Berta Lutz, né? Foi previsto em 1932. A gente está falando aí de Simone de Beauvoir e todas que lutaram. A Olympe de Gouges foi decapitada, né? Na França. Ela foi dizer que a mulher tinha que ter os mesmos direitos que o homem. Vamos decapitar essa maluca, né? Assim, porque a mulher, quando ela é ousada, ela é independente, ela está contra o movimento, não é isso? Do patriarcado, ela é o quê? Maluca, doida. Psiquiátrica. Então, ou a mulher... Mas isso é história, né? A mulher ou ela é louca ou ela é prostituta. A mulher foi tida assim, como louca ou prostituta, né? Então, é nisso. Segunda onda do feminismo, depois de 1950, trabalha a questão da amplitude dos direitos. A nossa agenda, Fabi, nunca encolhe. Ela sempre amplia. A gente tem a pauta anterior e tem mais essas outras. Então, na segunda onda, a gente vai ter que lutar pela sexualidade, pela autonomia, pelo empoderamento, por direitos trabalhistas, a só trabalhar 8 horas, a ter remuneração igual, a ser tratada como gente, né? Somos todos seres humanos. E aí, terceira onda vem, pós-1990. A segunda onda, não falei, né? Nomes como John Scott, Teresa Lauret, Gauri Rubin. Aqui no Brasil, Eliette Safiotti, Sueli Almeida, grande Sueli Almeida. Terceira onda vem pós-1990, lutando outras pautas além dessas 2 anteriores. Vem aí, olha, gente, mulheres negras, temos direitos, né? Povo LGBTQIA+, não sei ainda se a nomenclatura está até esse termo agora, me perdoem se eu não sei a nomenclatura atual, acho que tem mais, né? Uhum. Mas independente disso, gênero, né? Não existe só gênero binário, masculino e feminino. Uhum. Não é isso. Essa pauta é Judith Butler, Angela Davis, Kimberly Crenshaw, né? Quarta onda do feminismo mundial. Todas essas anteriores precisamos lutar e falar novamente. E mais o cyberfeminismo agora. Vamos fazer uns movimentos fluidos, desvinculados de política, de Estado, rede social. Vamos começar a nos movimentar para que a gente lute contra isso tudo, contra esse sistema. Nesse meio do caminho aí, muita gente morreu, muitas mulheres, inclusive Sim. na época da ditadura brasileira, né? Movimentos clandestinos, né? Abusos, coisas assim. MR8 e outros movimentos clandestinos para tentar lutar e manter uma coisa que é nosso, né? É nosso. É isso, gente. Uma aula nessa casa maravilhosa, doutora Áudra Tomás. Vamos, então, para a nossa segunda pergunta, tá? Áudra, quais são os impactos da descriminalização do aborto na saúde pública e na redução da mortalidade materna? Inúmeros. Só pergunta boa. Só pergunta tranquila de responder. Inúmeros impactos, né? Assim, quem são essas mulheres? A pergunta, né, para responder essa é: que mulheres são essas que estão morrendo quando tentam fazer um aborto clandestino, né? Porque, embora, como eu falei aqui, exista uma permissão no artigo 128 do Código Penal, né? Isso está na teoria. Na prática,
efetivamente as mulheres têm esse direito negado. Então, muitas procuram formas clandestinas, né, de conseguir fazer o aborto. E elas morrem, né, muitas Porque das não tem vezes. assistência. Porque elas não têm Pode, não assistência. tem pode. Então, quem são essas mulheres que estão morrendo? As negras periféricas. E eu estou falando aqui negras periféricas porque, historicamente falando, aí pegando aqui Hermínia Maricato, né, que é uma autora que tem vários livros escritos sobre o processo de urbanização no Brasil, eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse processo de urbanização, as pessoas foram jogadas em áreas periféricas. Que pessoas são essas? A gente sabe que a gente tem uma divisão de classe e raça, um recorte no Brasil, sociedade, né? Então, essas pessoas que não tinham condições econômicas, e essa raça, principalmente a negra, historicamente falando, foi jogada para a área periférica. Então, nas periferias, nessas áreas, elas foram colocadas. Me lembrei agora também de um livro muito bom da Carolina de Jesus, chamado Leiam Carolina de Jesus, né? O Quarto do Despejo, que ela fala que ela morava numa comunidade em São Paulo com 3 filhos, 90% da população brasileira, sim, né? E aí ela retrata muito bem o que é isso, né? Esse processo de urbanização que a gente está falando aqui. Sim. Então, essas mulheres não têm políticas de acesso. Porque para ter políticas de acesso, tem que ter interesse político, né? Para fazer políticas públicas sociais. E a gente não tem interesse político para fazer, né? Estou falando aqui em relação às mulheres. No Rio de Janeiro, especificamente, eu posso falar aqui de um projeto que é maravilhoso, que é o projeto Empoderadas, que ganhou até troféu, ganhou prêmio, mas foi implementado em 2019. Falando nível Brasil, qual efetivamente a gente tem de política pública social, né, para mulheres? Só a partir de 2023, só em 2024. Né? Mas por que isso? Já havia previsão desde 2003, porque a gente tem um governo muito instável de políticas públicas. Eu lanço essa pasta aqui, né? E aí eu mudo o governo, aí eu retiro essa pasta, faço a fusão com a outra. Ainda é uma briga de poder aí, de colonização, uma coisa horrorosa. E aí essa instabilidade, essa inconstância faz com que eu tenha planejamento, mas não tenha execução. E aí as políticas públicas, elas não estão sendo executadas. Elas são previstas, mas não têm execução. Fora outras coisas, como, por exemplo, sucateamento de município, ausência de alocação orçamentária com viés de política pública social, de saúde, educação e etc. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um agravamento do quadro dessas mulheres periféricas. E aí, quando elas engravidam, elas vão tentar, porque essa gravidez pode não ser desejada por elas, e aí elas vão tentar fazer um aborto clandestino. Então, a mulher que está morrendo pelo aborto clandestino, e o impacto na saúde é absurdo, né? É a mulher negra periférica, não é a mulher branca que está lá na sua casa, né, com 500 metros quadrados, bem divididos, com acesso à saúde, plano de saúde, né, com tudo organizado, que não é a realidade do Brasil. Né? Então, o impacto da descriminalização no aborto é um impacto muito bom, porque vai fazer com que a gente salve vidas, vai fazer com que a gente tenha uma proporção de assistência à saúde à mulher muito maior, digna, no mínimo digna, né? Coisa que a gente não tem no Brasil hoje. Não, e é legal você falar isso, e aí eu olho para mim, né? Olho para minha vida, eu não conhecia minha avó, mãe da minha mãe. E a minha mãe conta, né? Meu tio conta, a Adria, minha prima, contam que a nossa avó morreu com 29 anos de idade porque fez um aborto. Negra, né, preta, morava em Ramos, ali no complexo ali do Alemão, não sei direito aonde, mas morreu aos 29 anos de idade porque fez um aborto. Já tinha 7 filhos, acho, né, Dri? 6 filhos, sei lá, 7 filhos. E aí fez um aborto e morreu. E é isso, é o retrato aí, e isso tem quantos anos? Né? Acho que são 60 anos, 59 anos atrás. E a gente ainda
continua vivendo isso, né, Alda? Como é que pode a gente estar em 2024, né, e ainda está se discutindo se a gente preserva ou não a saúde de uma pessoa, né? E aí, falando aqui dos movimentos conservadores, que isso com certeza vai ter uma repercussão grande, né? Vão falar, mas do outro lado a gente também tem uma vida. Sim, não estou dizendo isso aqui, veja bem. É igual quando me perguntam sobre descriminalização das drogas. Não é questão de ser favorável ou contrária. A mesma coisa o aborto. O cerne da questão não é esse, se a gente é favorável ou se a gente é contrário. Mas para ter uma posição, favorável ou não, a gente tem que ter toda uma base de assistência. A pergunta é, o Estado do Rio de Janeiro, que a gente está aqui, ou nível Brasil, nacional, está preparado num suporte de saúde, né, de direitos reprodutivos resguardados para comportar se houver efetivamente uma descriminalização do aborto ou uma descriminalização das drogas? Essa é a pauta, essa é a questão. Não é se a gente é a favor ou se a gente é contra. É o que efetivamente a gente pode fazer para proteger as pessoas como um todo, né? Então não adianta ficar discutindo aqui por um viés político, religioso, filosófico, social, familiar, se eu sou a favor ou não do aborto. Não é essa a questão fundamental, não é essa, né? Até porque se durante tantos anos não se chegou a um entendimento, não vai ser em 5 minutos que a gente vai conseguir vai resolver esse problema. Mas o fato é, a pergunta tem que ser além. A gente, como Estado, né, como país, a gente tem esse suporte necessário na saúde e preservação dos direitos dessas mulheres, caso venha ocorrer descriminalização do aborto? Ou a gente... Deveríamos. Então, assim, é essa questão, né, da descriminalização, né? Mas, ao meu ver, é o que eu falo, tendo em vista o quantitativo, e a gente não pode levar só essa questão do quantitativo pelas cifras, né, que eu falei, criminais, mas me parece uma questão de salvaguardar vidas, porque se a partir do momento que você tem algo que é punido, você tem a questão da margem aí da clandestinidade. Não estou dizendo que esse raciocínio que eu tenho seja para drogas, aí são outros 500. Não é isso. Mas a questão do aborto me parece ser uma questão que a gente precisa olhar com muito mais carinho, porque está trabalhando com vidas, né? Sim, sim. E a cultura, né, ela é muito forte, enraizada, né? Ela não deixa a gente seguir. Não deixa. É o tal do efeito backlash que eu falei. A Naomi Klein e o Manuel Carballido, eles chamam de política do choque. Eles chamam assim, política do choque. O que é a política do choque? Nesse sistema capitalista, esses discursos conservadores, eles aniquilam políticas sociais de avanço. Então, eu tenho isso. A partir do momento que eu tenho esse movimento de resistência para conversar, dialogar sobre evolução, seja no aborto, no tema aborto, na droga, enfim, o que for, na eutanásia, não importa o tema, né? Temas controvertidos, né? Há muitos anos, esses movimentos criam essa coisa engessada. A gente não consegue progredir como país, né? A gente não consegue progredir como civilização. A gente tem um entrave aí muito grande. E como a gente consegue fazer isso? Esses diálogos que a gente tem é muito importante para isso, para fazer refletir. A gente precisa conhecer e refletir vertentes diferentes da nossa, né? Porque a gente tem um posicionamento, eu, você, todo mundo aqui, tem um posicionamento do que a gente acredita ser a coisa mais certa, coerente, mas a gente precisa dialogar. A gente precisa conversar com as pessoas que pensam diferente, porque eternos são somente as mudanças. Imagina se a gente não conversasse e dialogasse, a gente estaria ainda lá né, falando lembrei agora do Nelson Grillo no Código Penal, qual plano é matrimônio, né, o direito do homem sobre o corpo da mulher. Então, assim, a questão é essa, a gente precisa conversar, precisa dialogar. Precisa prosseguir. E eu quase sempre falo aqui no podcast, né, porque a gente sempre acaba batendo na cultura conservadora, principalmente, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Peter Drucker, né? Ele tem uma frase, a cultura engole a estratégia todos os dias no café da manhã.
Maravilhoso. Maravilhoso, eu amo. Adorei. Eu uso isso assim para a vida, nas consultorias, nos treinamentos, porque principalmente na administração pública não avança. A gente não consegue avançar porque a cultura engole a gente. Engole. E além da todas cultura, né, Fabi, a gente tem que pensar o seguinte: será que realmente querem que a gente avance? Não é Porque interessante. diante desse sistema que a gente está falando aqui do patriarcado e de todas essas vertentes, a gente está... E é o capitalismo, a desigualdade social é o excesso do capitalismo. A violência é a força motriz da engrenagem do capitalismo. E a violência é o corpo da mulher na manutenção de poder, principalmente. Né? Então vamos para a próxima pauta. Próxima pergunta. Qual o papel do judiciário na decisão sobre a criminalização do aborto? É só pergunta fácil hoje. É só perguntona. Bom, o judiciário, né? Assim, o poder judiciário, assim como os outros poderes, né, o executivo, o legislativo, eles têm lá a competência bem delineada na Constituição Federal. Isso desde Montesquieu, separação de poderes, né? Enfim. Mas é lógico que em tudo quanto é lugar, em todas as sociedades, a gente tem a questão do ativismo judicial, né? Que é um tema que a gente sempre coloca, tem até livros maravilhosos sobre esse tema, né? O Cristiano Fragoso foi meu professor lá na UERJ, tem um livro sobre ativismo judicial muito bom. Me parece, a gente aqui no Brasil tem essa cultura equivocada também de atribuir tudo da conta do judiciário, né? Quando a gente tem que saber que existem competências constitucionais. Às vezes a gente vê o judiciário julgando algo e não sabe por que chegou ali, por que ele está fazendo aquilo. Então, bota na conta geralmente do STF. Né? Geralmente, a conta cai, né, para lá. E aí, a gente tem que ver o seguinte, não é o judiciário que faz leis. Né? Isso é competência do Poder Legislativo. Né? Então, se a gente tem que cobrar alguma coisa de leis ainda arcaicas, leis que estão engessadas, leis que não são inócuas, leis que não estão sendo aplicadas, a gente tem que provar, tem que cobrar não só do legislativo, mas também, lógico, do executivo, do judiciário. Não estou dizendo que seja só de um poder, não. Mas a gente tem que ter essa cobrança, né, conjunta, vamos dizer assim. Não me parece que, na minha visão, não me parece que o Poder Judicial, o Judiciário tenha uma responsabilização direta na criminalização do aborto. Pelo que eu entendi, a pergunta foi essa. Como eu falei, existem sim casos isolados. Como eu estava trabalhando a questão aqui da menina com 10 anos, foi dada uma decisão judicial. Né? Então, casos isolados nós temos em todas as áreas, em todos os campos, mas a gente não pode generalizar. Né? Da mesma forma que a gente tem uma decisão equivocada, a gente tem uma aula equivocada, a gente tem uma fala equivocada, a gente tem, né, uma lei equivocada. Então, a gente não pode generalizar e botar todo mundo na mesma balança. Né? Essa sensibilidade a gente tem que ter. Você falando aí, eu também lembrei de uma lei aqui, eu não estou lembrando o número da lei efetivamente, salvo engano é 14.770, alguma coisa assim, por aí. É uma lei de 2024 agora, que com toda essa questão da mulher em hospital, abuso, o anestesista lá estuprando a mulher no parto, logo depois daquilo veio uma lei que fala que a mulher tem direito a acompanhante, né, em qualquer instituição de saúde, seja no âmbito privado, público, e a mulher tem direito, e quando não tem o acompanhante dela, o hospital, a unidade de saúde, tem que dizer quem que vai acompanhar aquela mulher, né, durante todo o período de procedimento, internação e tudo mais. E aí, a gente chega, eu acompanhei minha irmã para fazer um procedimento na tireoide e tudo mais. Isso foi logo assim que foi sancionada, promulgada a norma, publicada. Aí a atendente da unidade de saúde aqui no Rio de Janeiro falou assim,
não tenho conhecimento desse direito dela, não. Ela tem que entrar sozinha, assim, o médico quer que ela entre sozinha, assim é o procedimento. Não pode, contaminação, não sei o quê. E aí a minha irmã virou para mim e falou assim, fica quieta. Fica quieta. Porque olha o que a minha irmã falou. Porque senão eu posso entrar e sofrer uma represália do que você está fazendo. Eu não sei o que me deixou mais estarrecida, Aldra. Mas se foi uma mulher sentada ali na recepção, falando aquilo para mim, que ela pode sofrer qualquer abuso. Eu não sei se foi a fala da minha irmã falando, Fabiana, fica quieta, porque eu posso entrar ali e aí, sei lá, fazendo qualquer merda comigo. Eu não sei o que me deixou pior, e aí eu travei. E sentei e falei, a gente tá muito fingido nesse lugar. É porque não adianta a gente ter a lei, né? A gente tem que ter a efetividade, a aplicação e a conscientização. Então, a gente não tem isso no Brasil. Não tem isso no Brasil. Há um desconhecimento muito grande. E, assim, o fato de você ter que lutar para aquilo ser garantido na prática é assustador. É assustador. Porque eu costumo falar, aqui no Brasil a gente se desgasta por tudo, né? Um desgaste muito grande. Coisas que deveriam funcionar tranquilamente, sem desgaste algum, a gente precisa desgastar para cobrar o básico, né? Para cobrar uma lei. Como é que... E aí uma mulher ainda... Por que esse pensamento, né, da sua irmã? Porque ela foi doutrinada a pensar assim. Ela não tem poder de fala, né? Spivak, filósofa indiana, um livro chamado Pode o Subalterno Falar. Acho que, salvo engano, o título é esse. Mas, na verdade, originariamente, pode a subalterna falar? Pergunta de uma interrogação, que é relacionada à mulher. A mulher não é ouvida, não fala, né? Então, a doutrinação que foi historicamente, ela se viu naquele ponto, olha, não fala nada, fica quieta, subconsciente dela, porque eu posso sofrer uma represália, porque se eu estou contra o sistema, esse sistema vai me oprimir mais. O subconsciente dela é isso. No seu subconsciente, você que já tem uma outra percepção, uma conscientização dos seus direitos e de tudo, você pensa assim, bom, não é isso. Mas aí você já tem essa visão da conscientização que ela ainda não tem. E aí bate no muro, vamos dizer assim, da questão dos órgãos em si brasileiros. Você tem esse desconhecimento de lei, essa não aplicabilidade, isso vai propagando e as pessoas, existe a lei, mas ela não é aplicada. E a gente tem que fazer com que essa lei seja aplicada. A gente tem que se desgastar para essa lei ser aplicada. Sim. Essa e todas as outras que garantem os direitos das mulheres. Eu acho que a população precisa se conscientizar, sabe? Disso. Ela precisa aprender a requerer seus direitos. Sim. É muita alienação ainda. Ainda que sim, o executivo tem que ir lá fiscalizar, tem que ir lá verificar, tem que ajudar, tem que auxiliar, assim como as competências ali dadas ao judiciário, assim como o legislativo tem que botar para passar a lei mesmo, tem que, né, alinhar, né, esses projetos todos. Nós, o povo, também tem a sua competência dentro do processo. Com certeza. E o povo não sabe. Não luta porque não sabe. É o que eu estou falando. A Gerda Lerner ensina isso. Para se lutar, tem que se conhecer. E quando a gente não tem essa consciência dos nossos direitos, a gente não luta. Porque a gente não tem essa consciência. Então, a gente precisa lutar, né? A gente precisa deixar de ser massa de manobra, né? Massa de manobra, perfeito. A gente precisa deixar de ser massa de manobra. A gente precisa tirar essa venda dos olhos e começar a enxergar que nós temos direitos como seres humanos, constitucionalmente previstos. E no controle de convencionalidade de normas, na questão da mulher, nos tratados que o Brasil é signatário, posso falar aqui da CIDAW, né, que é a Convenção contra a Discriminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, de 1979, que já tem previsão de não ocorrer discriminação em nenhum sentido em relação à mulher. Isso não deixa de ser uma discriminação, para uma negação de aplicação de lei para uma acompanhante. A gente tem aqui a Convenção de Belém do Pará, de 1994, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que trabalha a questão sexual, da violência e da exploração sexual de meninas e mulheres, que não pode acontecer em hipótese alguma. Então, a gente está falando aqui
não é só de leis internas que o Brasil tem. A gente está falando do Brasil fazendo parte, sendo signatário e se comprometendo a cumprir ditames internacionais que precisam ser efetivados na prática. Sim. Né? E muitas das vezes as coisas aqui mudam, né? Principalmente a legislação, porque tem uma força externa falando, ó, tá na hora de mudar, né? Mas só assim, não é, né? Mas só assim. Eu vou colocar aqui os casos, né, em relação ao direito das mulheres, porque a gente precisa conhecer, né? 1998 chega lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos o caso da Maria da Penha. O Brasil foi condenado em 2001. E aí ele começou a se mover lentamente. Temos que resolver aqui o problema das mulheres, né? E aí vem Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, a gente começa a traçar a Secretaria Nacional do Governo, 2003 e tal, começa a traçar ali um planejamento, mas que não bota em prática, caminhando lentamente. Mas você via que não caminhava, né? A gente tem que dar resposta, né, para o povo lá. Aí vem olha como não existem coincidências. No mesmo ano que chegou o caso da Maria da Penha, 98, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma afrodescendente brasileira era assassinada com 20 anos por um deputado em João Pessoa, aqui no Brasil. Deputado estadual. O nome dela é Márcia Barbosa. E o artigo 53 da Constituição Federal, antes da emenda constitucional 35 de 2001, que modificou, exigia a autorização da Casa Legislativa para ele ser processado. E aí, lógico, seus pares, não é isso? A relação simétrica de manutenção de poder que eu falei aqui da Rita Segato, não dava essa autorização. Então, ele foi indiciado, estava se investigando e tal, mas ele não era processado. Não podia ser processado. E aí, quando finalmente teve a modificação da Constituição Federal aqui da gente, tô falando dessa Constituição Federal que está agora, ele foi processado e ele foi condenado, tá? Em 2016. E aí ele foi condenado a 16 anos, né? Acho que não lembro agora o ano, foi condenado 2006. Foi condenado a 16 anos. 2007, 16 anos de prisão aqui, internamente. Ele recorreu, fez um recurso de apelação e estava esperando um recurso ser julgado. Ele morre. Aqui. Sabe o que ele fez com essa moça? Matou, mutilou e ocultou o cadáver dela. Ele levou ela para um hotel, ele casado com filhos, né? Sistema, olha o sistema. Maravilhoso. Casado com filhos, não é isso? isso? 53 anos de idade, leva uma menina de 20 anos para um motel, mata e tenta ocultar o cadáver no dia seguinte, né? Jogada a mala do carro. O Brasil demora esse tempo todo. Esse caso, ela é assassinada em 98, no mesmo ano que o caso Maria da Penha chega lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil veio a ser condenado agora, né? E eu estou falando agora 2021. 2021, né? Maria da Penha foi 2001, 20 anos depois, a gente está falando aqui do primeiro caso de condenação de feminicídio internacional do Brasil. Dentre várias sanções, inclusive pagamento de $150 mil a cada... Né? O pai, coitado, não aguentou, morreu. A mãe faz tratamento psiquiátrico até hoje. E aí, várias ações afirmativas foram determinadas, né? E aí o Brasil começa a efetivamente colocar em prática, porque está vendo que há um descontrole no número de feminicídios, né? Então, aí começa a vir. Vem agora a Lei 14.994, né, de 2024, que entrou em vigor dia 10 de outubro. Aí vem as políticas públicas de 2023, vários decretos de 2023. Os filmes também, você viu agora? Vítima Invisível, acho, da Elisa Samúdio. Exatamente. Gente, o povo para mim é uma coisa assim assustadora. Não sei se você viu o filme, eu já vi. Não, ainda não vi. O documentário. Eu já ouvi falar. Vale a pena assistir, porque passa mal.
O Bruno chegou conduzido, né, na época lá, eu esqueci o ano que foi, acho que foi 2010 ali, 2000, enfim, não me lembro o ano. E aí a mulherada na porta do presídio falando assim: gostoso, maravilha, linda! Aí chegou a atual esposa na época, né? A esposa da época, na verdade, e a atual namorada, noiva na época, né? Do Bruno, uma loura, uma morena. Aí a mulherada que estava na porta do presídio: assassina! Invejosa! Chifruda! Ah, mas por quê? A gente tem que lembrar que a gente, né, Fabi, a gente tem uma leva aí de pessoas que, como a gente está falando aqui, não conhecem os seus direitos, né, não tiveram oportunidade de acesso, né, a N situações e N coisas, o que é essa massa de manobra que eu estou falando aqui. Cara, né? Isso no filme me assustou mais do que tudo que aconteceu. Assusta. Mais do que a tortura dela, mais do que o filho arrancado de uma mãe, mais do que tudo. Assusta, né? Assusta você. A gente sabe que, né, trabalhando numa linha de raciocínio aqui, numa analogia, a gente sabe, por exemplo, a corrupção também existe desde que o mundo é mundo. Sim. Né? Juarez Tavares escreve muito bem sobre isso, desde o Brasil colônia, que o bem da coroa é confundido com o bem público. Mas é assustador, né? Recentemente você vê, por exemplo, casos em que pessoas, né, sendo carregadas, né, foram presas no colo, nos ombros, e um povo todo ali em volta, ovacionando, quando na verdade você tem ali, não estou dizendo que há uma culpabilidade comprovada ou não, mas você vê que esse tipo de situação não é uma coisa que a gente possa dizer que vai de encontro ao nosso propósito como Estado Democrático de Direito, no viés que se propõe a Constituição da questão de você ter, vamos dizer assim, uma coisa coerente. Né? Não estou dizendo aqui que não tem que ter direito a ampla defesa, contraditório, não é isso. Mas o que eu estou falando é que a cultura, essa falta de cultura e de conscientização de direitos e que a sociedade veio vivendo ao longo desses anos, dos milhares de anos, faz com que você tenha movimentos desse tipo, de massa de manobra. Isso é massa de manobra. Você consegue converter as pessoas para aquilo que você está defendendo sem que elas percebam que estão fazendo o que você quer. Né? Isso é massa de manobra. E isso também isso é assustador. É assustador. Isso também me faz lembrar que, assim, não existe sororidade, Aura. Isso é lindo no livro. Né? Não existe sororidade. A mulher, com essa questão patriarcal, com esse machismo instaurado, a mulher ela coloca o homem que trai, né? Se duvidar, nesse caso aí desse deputado, foi falado assim: mas que mulher aproveitadora, deve ter ameaçado ele, por isso ele acabou tendo que fazer isso. Com certeza a culpa é sempre da mulher, né? Historicamente falando, foi isso que foi vendido. Exatamente. E aí as mulheres ficam com raiva entre si, brigando, discutindo. O Saldanha, quando ele esteve aqui, ele falou exatamente sobre isso. Fabi, estávamos eu e minha esposa num bar, não sei o quê, num restaurante, e aí, de repente, duas mulheres começaram a brigar e se estapear no chão por conta de um homem que ficou parado olhando. Aí ele: o que é isso? Eu falei: cara, eu não sei. Como que pode? Isso é a falta de noção que a gente chama de ciclo da violência. A mulher, ela no início, ela sofre uma violência psicológica até chegar à violência física efetivamente, né? Existe um ciclo todo. E ela não percebe essa violência psicológica que ela está sofrendo. Então, ela está num relacionamento abusivo, tóxico, que ela não percebe, em que o homem está dizendo que ela deva vestir, o que ela deva comer, como ela deva falar, como ela deva... que lugares e que pessoas ela deva frequentar, né? E só sai comigo, e eu que banco tudo. O homem, né? O provedor. Eu achei essa palavra sensacional que eu escutei no outro dia aí de uma tal influencer, o provedor. E aí, essa mulher, ela está condicionada a isso sem ver. Ela
o esquema funciona nessa manutenção de poder velada. Ela não consegue enxergar que ela está dentro desse esquema de poder. Eu tô velada também, porque eu não consigo enxergar que a mulher da Pra gente que já enxergou como é que funciona o sistema, a gente consegue. E aí ela aceita tudo, né? E aí ela vai passando de etapas, é igual videogame, igual fase. Ela vai passando de etapas na vida dela. E essas etapas vão piorando, porque aí ela vai criando uma dependência emocional desse homem maior. Então ela começa numa... É igual fase de relacionamento, não é isso? Namoro, noivado e casamento. É o ciclo da violência, da dependência emocional. Muitas das vezes essa mulher tem dependência, inclusive financeira também, não só emocional. Mas essa dependência financeira se dá por quê? Muitas das vezes porque ela abdicou da vida dela, vem o sistema do patriarcado, para impulsionar a vida desse homem que ela tá. E aí, logicamente, no sistema ela teve filhos e muitas das vezes ela não se vê, como ela não desenvolveu a vida dela sem o outro, ela se vê completamente dependente financeiramente e emocionalmente, ela se submete a qualquer tipo de violência e emoção. E aí, porque não tem como manter também os filhos se ela sair daquele relacionamento. Isso acontece muito. E aí ela fica naquele ciclo que cada vez aumenta mais. E sozinha ela não consegue sair daquilo. Ela precisa do que a gente chama de política de acesso. A gente precisa oportunizar essa mulher por uma rede de acolhimento humanizado especializada, polícia, defensoria pública, Ministério Público, Judiciário, assistência social, psicólogos. A gente precisa oportunizar para que ela saia desse ciclo de violência e ela tenha a vida dela sozinha, porque nascemos sozinhos, morremos sozinhos. E evoluímos praticamente sozinhos. Então não dá para você abdicar da sua vida por completo por causa do outro. Não existe isso. Não existe. Então você precisa crescer como pessoa e como profissional, né? Então essa questão do empoderamento que as pessoas falam por aqui é mimimi, não é mimimi, se chama autonomia. Você precisa ter autonomia, porque senão você não anda, você não caminha. Ah, eu quero facilidade, eu quero um provedor. Você pode ter se você quiser um provedor, mas tenha a sua vida também independente, porque quando você tomar um pé na bunda e o provedor te trocar por uma mais nova, você tem como se manter na vida, não ficar perdido. Novinha, né, gata? Porque tem que ser novinha. Aproveitando o gancho aí. É surreal, né? É. Mas é o sistema do patriarcado. Isso é desde que o mundo é mundo. É assim. Então, tá muito bom isso aqui, mas vamos continuar. Vamos iniciar, então, o nosso quadro Direito Terapia, que consiste em... Falamos aqui o tempo inteiro de direito, né? Mas consiste em você trazer para o nosso tema balizador alguma coisa da ciência do direito para contribuir. O que você quiser. Faz referência a uma norma, né? Nosso tema balizador é o aborto. Se você quiser trazer algum caso específico que convide aí da ciência do direito diretamente com o aborto. Óbvio, tudo que a gente falou aqui até agora. Mas alguma coisa específica aí que você queira falar, um caso concreto aí dessa menina de 10 anos de idade realmente que foi um... que a gente tem que prestar atenção maior sobre isso, né? Esse caso não foi o primeiro, não vai ser o último, infelizmente, né? Sobre a questão de como lidar com as situações, né? De aborto. Mas é um caso, como todos os outros, que a gente tem que tomar cuidado para fins de tudo, né? Por exemplo, nós aqui que escrevemos livros, né? Eu e você... aulas que são proferidas, normas que são expedidas, decisões que são exaradas, enfim, todas as áreas que militam a situação, todos os atores diretos e indiretos que vão convergir para esse tema, a gente precisa ter mais cuidado com isso, né? E, na minha visão, a gente precisa efetivamente colocar políticas sociais de atenção voltadas a direitos reprodutivos. Desde a escola, né? É um tabu que a gente precisa quebrar, né? A gente precisa colocar professores, a gente precisa colocar campanhas, palestras desde a escola para que essas meninas possam ter conscientização do que é um direito reprodutivo, dos direitos que elas têm, dos direitos que elas possuem. Até para a gente evitar outras situações
tão graves quanto, né? É questão, por exemplo, do estupro em si, dos abusos sexuais e exploração sexual que são tão corriqueiros, tão frequentes na nossa sociedade e que vem de uma cultura que a gente estabeleceu, infelizmente, que é essa cultura do patriarcado, do corpo da mulher ser usado como coisa, né? Então é um objeto, ele é visto como objeto e aí aquele objeto, esse indivíduo se apropria na hora que quer, da forma que quer. Então, essa questão das campanhas, né, e das políticas que precisam ser vistas, acredito que seja a grande situação que a gente precisa colocar hoje nas escolas. Eu, na época de adolescente, eu já estou no 40 a mais, né? Já não é mais a minha questão, mas na época de escola, né, de adolescência, eu fazia campanhas na escola sobre isso. Não por ter sofrido abuso, não, mas eu tinha colegas que sofriam abusos. E aquilo me deixava muito assustada, porque atrapalhava o psicológico delas de forma tão absurda que repercutia nas notas. Então, elas não conseguiam estudar, elas não conseguiam. E aí você ficava naquele dilema, né? Eu falo que eu sabia e eu não falava. E eu, criança ali, adolescente, né, sem saber o peso daquele, sem saber como lidar, e eu aconselhava elas a falar, a procurar ajuda, mas elas não me ouviam. Por quê? Porque esse agressor, esse assediador, esse explorador, ele se utiliza do poder que ele tem para calar a vítima, para ameaçar a vítima. Porque normalmente ele está ali dentro de casa. Porque ele normalmente está ali, né? As mulheres são mortas, o lugar do maior índice de feminicídio é dentro de casa. O maior índice de estupro é dentro de casa, né? Então, a gente precisa tentar fazer as campanhas, como eu não podia falar, porque elas não permitiam que eu falasse, né? Por elas, eu fazia campanhas na escola para ensinar, junto com outras colegas, para a gente ensinar o que era direito reprodutor desde aquela época, né? Eu não sabia os nomes, não sabia os termos técnicos, mas eu ensinava, olha, eu vi num documentário assim, a gente se acontecer isso, não pode, né? Então, e nisso, acredito que seja nesse sentido aí, né? Isso é maravilhoso. E você me fez lembrar de quando eu comecei com a empresa, eu queria mudar o mundo, né? Eu penso nisso todo dia. Eu não queria, eu quero. Penso nisso todo dia, que eu estou sempre combatendo as coisas. Ontem a minha convidada falou assim, ideologia eu quero uma pra viver. Ela falou, estou passando desse tempo. Cazuza total. Falar do Cazuza, porque né, a geração de agora não conhece. Eu gosto muito, sabe? Eu acho que isso me motiva, me inspira e me entusiasma, e eu preciso acreditar em alguma coisa, né? Senão me inspira. Quando a gente chega a ter uma visão na vida, se você não se apegar a alguma coisa e você acaba ficando doido, porque você tá vivendo diferente de todo mundo. É bom e é horrível, né? E aí que fique bem claro, né, para os conservadores de plantão, né, que a gente toca o terror. A gente combate como tem que combater, no livro, nas aulas, né? Esses direitos eles vão ser resguardados com toda certeza. E aí, Aldra, através da empresa, eu comecei a entrar com pedidos dos municípios, alguns municípios aqui do estado, para alterar o ensino municipal, para alterar a estrutura do ensino municipal. O mesmo projeto, esse projeto também. Maravilhoso. São 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Tu foi nos 92? Não. Ah, tá. Fui apenas em 6, 7, mais ou menos. Tá? E aí eu fui da Secretaria de Educação com esse projeto, conversando com a secretária, conseguindo horário lá, não sei o que, discutindo, apresentando a minha tese, que nos peitinhos, não sei o que lá, não, que consistia em fazer algumas alterações para trabalhar política, ensino, né, ali da estrutura política, ensino ali de eles entenderem o que era legislativo, o que era judiciário, o que era executivo. Mínimo, eu queria ofertar o mínimo. Mas o mínimo mesmo. E aí ia chegar aí na questão aí do executivo, aí na questão das contratações públicas e tudo mais. Falar aí do fundamental aí para o médio, a proposição é essa. Até hoje, não tive resposta de nenhum município. Isso tem, sei lá, 5 anos. É a falta do interesse que eu te falo, né?
É a falta do interesse. Então, essas pautas, essa oferta, né, de conhecimento para as pessoas, porque se você fala sobre questões financeiras na escola, se você fala sobre cuidados com o corpo, né, proteção do corpo feminino na escola, você vai acender um alerta ali numa criança, né, num ser humano de 14 anos de idade. Né? E Einstein dizia, uma vez o conhecimento ali, tu nunca mais volta ao normal. Exatamente. Então, 14 anos de idade, você imagina, com 24 anos a pessoa já tá voando. Então, Pô, vou perder minha massa de manobra? como assim, Não tenho Fabiana? interesse. O que você vai fazer? Não tenho interesse. Eu vou te explodir ali. Né? E a gente... Segura. Mas assim, não é porque a gente tem uma porta fechada que a gente não possa entrar pela janela. Tem sempre um caminho Sim. possível da gente se fazer compreender ao outro, né? Isso aqui é um caminho maravilhoso. E aí a gente está tentando. Vamos sempre tentar. Vamos sempre tentar. Nós fazemos parte daquele movimento chamado o feminismo, né? De luta, segundo os conservadores do mimimi. Mimimi é ignorância, né, cara? Total. Então vamos lá agora para o nosso quadro Vinho Terapia, um brinde aqui, Aura, você, olha, maravilhosa. Só agradecer a sua presença aqui. Você eu que agradeço. Muito pra gente. Se me der mais vinho, eu fico o dia inteiro. Um prazer inenarrável aqui. O prazer é todo meu. Te ouvir, muito Tô adorando. Muito bom. E vamos falar então de livros. Você, autora de 12 livros. Até agora. Até agora, sim. 12 livros. Tem 5 aí na fila de publicação. 5, eu tô no meio disso aí, né? 5. São obras coletivas, né? Não, desses 5, 4, mas todos até agora são obras coletivas com várias pessoas maravilhosas. Cada um escreve, né? Aquilo que quer, se sente à vontade de escrever. Lógico, tem livros que são temáticos, né? Mas outros não. E aí tem esses 5 que já estão aí na fila, né? Na editora, já lá na boca aqui para sair. 2 deles, pelo menos, vão sair até dezembro. Então, esses 5 aí, você já escreveu? Já. Desses 5, 4 são obras coletivas e 1 é individual, só meu, eu como autora, que é a tese do doutorado que eu defendi ontem, que vai virar livro. Doutora, conta aí pra gente um pouquinho da sua tese. Então, justamente sobre direitos da mulher, né? Eu defendo ali a questão do feminicídio, né? Num viés constitucional, trazendo aí essas questões de políticas públicas, batendo nessa tecla que é necessária, né? Na abordagem dessa questão do direito da mulher ao longo dos anos, né? Então tem toda uma parte ali bastante dedicada. Eu fiquei 6 meses fazendo pesquisa histórica, e trago também um diferencial que é que mulheres brasileiras nós queremos ser, que são as mulheres que conduziram, né, aqui no Brasil e se destacaram em algum sentido. Eu fiz uma pesquisa histórica muito grande sobre isso também. Então é um livro que acredito eu, né, que vai ajudar muito a ampliar essa visão tão necessária que a gente precisa ter sobre esses direitos das mulheres e o que é esse fenômeno do feminicídio, que é um fenômeno que a gente precisa combater de forma ferrenha cada vez mais. Mas é esse sentido, né, do livro. É nesse sentido. Não é mais um livro sobre feminicídio, é um livro sobre direitos das mulheres, né, os direitos que precisam ser, que já foram consolidados e aqueles que precisam ser. Né? Então tem muito uma pegada histórica. O que é maravilhoso, que explica a vida, né? O povo tem que se conscientizar disso. Né? Essa questão que a gente falou aqui toda de poder, como ser tratado, todos os momentos na história do Brasil, tudo isso está no livro. Já quero ver. Com certeza, te dou um de presente. Eu quero, eu aceito. E me conta aí desse prefácio aí que vai ser desenhado por uma mulher que eu admiro absurdamente. Não, desse não. Esse eu não posso falar. E não é desse livro, vai ser de um outro. É de outro? É de outro. Mas um desses 5, né? Mas esse é segredo, por enquanto eu não posso nem falar a mulher.
Te contei nos bastidores, É não segredo de pode. Estado É real. Não, eu não tenho autorização ainda para falar. Não tem. E os outros 12 livros consistem em direito, ciência do Sim, direito penal. Sim. Não, nem todos. Eu tenho um ali que eu falo sobre a questão da Covid-19 nas metrópoles brasileiras, né? Então, na época da pandemia, né? Oficialmente pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, foi decretado o início em março de 2020 e o término em maio de 2023. Então, foi uma época que eu estava no doutorado e eu fiz alguns artigos, né, que a gente tem que fazer. E um deles foi essa questão de trabalhar o urbanismo. Aí eu conheci Emília Maricato, né, autora, e outros tantos. E escrevi sobre isso, né, a pandemia nas metrópoles do Rio de Janeiro. Então, um deles é esse. Fala da política de choque, fala de tudo isso que eu falei aqui. O outro... É que são tão... gente, apenas 17 aí quase. Direitos das mulheres eu tenho também, falando da mulher, tecnologia, ciência e direito, né? Quem são essas mulheres que a gente traz aí no Brasil de avanço nesse sentido. Falo sobre justiça restaurativa, que é um tema que eu trabalhei muito no mestrado também. Justiça restaurativa tem até mais de um capítulo, né? Eu gosto muito de escrever isso. Justiça restaurativa é a antagônica a essa punitivista que a gente tem. Trabalha com o resgate de laços entre a sociedade, a família, o agressor, a vítima, né? É a questão do grupo reflexivo, do autoconhecimento com a reflexão, objetivando a diminuição de violências, né? Algo que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, agora em outubro, disse que tem que ser praticado em todas as vertentes, todas as áreas da justiça. Tenho também sobre polícia, né? Porque eu escrevo muito sobre segurança pública. Que legal. Então, eu tenho bastante livro. Direito penal também, né? Tenho o livro de crimes patrimoniais. Todos estão no meu Instagram. Metade desses de acesso público. Esses de acesso público pela editora AIA. Só entrar no site. AYA, editora AIA. Tem lá várias obras coletivas de acesso público. Então, você pode baixar quantas vezes você quiser o download. Não precisa pagar nada. E a outra metade é publicada, né? Eu tenho, inclusive, uma publicação com a doutora e professora Natasha Oliveira, minha amiga, sobre stalking. Super aconselho no livro Estudos Críticos de Direito Penal e Processo Penal, da editora Dialética. A gente fez uma abordagem meio profunda, jurídica e social sobre o stalking, que é uma coisa muito praticada, vem sendo praticada, né? Cyberstalking. Enfim, tem bastante coisa aí. Muita coisa, né, gente? Tem bastante coisa. Que coisa boa. E esses próximos, assim, dando spoiler, rápido. Um é sobre inteligência policial, outro é estudos transdisciplinares, tem várias coisas. Outro sobre questão de mulher, né, direitos da mulher. Outro sobre crimes ambientais. Que interessante, Alda. Crimes ambientais. Eu não gosto de escrever e estudar uma coisa só. Porque até ontem a gente estava conversando sobre isso lá na banca, né, no momento depois que terminou. Eu articulo conhecimentos. Então, eu não consigo escrever só. Você for ler alguma coisa minha sobre, sei lá, crimes ambientais, você vai ver outros conhecimentos jogados ali, tudo articulado, porque eu gosto de conhecer. Buscar. Isso facilita a nossa visão de mundo, né? A gente tem uma visão holística, ampliada e tal. E é o que eu falo, o bom profissional, ele é aquele que não é especialista só de uma coisa. Ele é aquele que tem uma visão holística e consegue colocar na panela esse bando de informações e conhecimentos e aplicar isso da melhor forma possível, né? Concatenar as ideias e criar. Perfeito. E ter uma visão, né, cara? E projetar. Porque as pessoas, o pior de tudo, são as pessoas hoje que têm um conhecimento específico de alguma coisa e elas têm que saber implicam. Isso é horrível. É horrível. E a gente está sempre aprendendo, né? Sempre. E eu aprendo com todo mundo. Com todo mundo.
Ontem, conversando com a minha mãe me deu uma puta ideia e eu já estou colocando a ideia em prática, sabe? Eu não ignoro a possibilidade de aprender com ninguém, seja qualquer Eu uma também pessoa. não. Aliás, eu adoro, eu participo de muitos congressos, seminários, palestras, né, e eventos, de forma geral, de vários temas. E você sempre vai me ver conversando com um grupo que pensa diferente de mim. Né? Eu adoro conversar com assistente social, inclusive profissões diferentes. Né? Eu adoro conversar com assistente social, psicólogo, engenheiro, porque são visões de mundo diferentes das minhas. Eu preciso saber o que a gente pode agregar, né? O que eu posso agregar naquilo ali que eu preciso para utilizar na minha vida. E como você pensou assim, olha, eu quero ser escritora? Porque para 17 livros, minha filha, você é escritora real e oficial. Quando que eu vi assim, é isso, eu quero escrever? Em 2018, foi a minha primeira aventura, que eu digo, né? Eu não sabia que eu gostava de escrever, Fabi. Eu sabia que eu gostava de estudar, que eu gostava de ministrar aula, né? Eu sabia disso, mas escrever realmente eu não sabia. E aí eu escrevi algo e aquilo ali foi tido, né, por uma determinada pessoa como algo que não era bom. E aquilo ali eu fiquei pensativa se realmente não era bom, porque, poxa, eu fiquei muito tempo mergulhada naquilo, estudando aquilo, né? Me dedicando àquilo. E aí eu resolvi ser ousada e pegar aquilo e colocar no meu primeiro livro, que eu participei, que eu tive a honra de participar. Eu digo, todas essas obras coletivas, eu tenho a honra de ter sido convidada, de participar, de contribuir com alguma coisa, que são enriquecedoras, né? Tem obra coletiva, eu prefiro obra coletiva do que obra individual, porque são visões que se juntam, conduzindo ao horizonte, que nem eu falo, né? Muito bom. Visões diferentes. E aí eu joguei aquilo no livro que me chamaram para participar. Eu nunca tinha escrito nada para livro, né? Eu falei, pessoal, vou fazer uma obra coletiva, você quer participar? Eu falei, tá, né? Sempre aceito, tá me convidando, eu vou. E aí eu fui, mandei aquilo ali. E aí, gente, aquilo ali... Te despertou. Não, porque eu até então não sabia que aquilo ali realmente era algo bom. Para mim era, mas como eu tinha recebido vamos dizer assim, um viés negativo, eu não sabia que aquilo ali outras pessoas gostariam, né? E aí eu joguei aquilo, falei, vou ser ousada, vou tomar uma outra crítica, mas eu vou mandar. Mandei aquilo ali hoje, tá? Faz parte aí da biblioteca de decisões, né? TRF1, Justiça Federal de Pernambuco, STJ, STF, enfim. O pessoal gostou. E aí eu falei, gente, eu acho que eu consigo me expressar aqui e alcançar. Eu acho que dá. Eu acho que dá pra mim. Eu acho que dá pra mim. Aí eu falei, e aí eu descobri que eu gostava daquilo. O pessoal começou, Aldra, você quer participar dessa obra aqui? Eu falei, qual o tema? O tema é esse. Eu falei, tá, posso botar o que eu penso? A questão era essa. Eu falei, bom, então eu acho que se eu escrever isso aqui, eu acho que o pessoal gostou, vou desenvolver outras ideias. E aí comecei a escrever o que eu achava, o que eu conhecia sobre aquelas situações que eu fui convidada, e assim eu fui caminhando. Para quem não tinha pretensão de ter hoje a gente vai bater aí 17. Gente, muito bom, né? 17 livros, querida. 17 livros, maravilhosa. Eu espero que algum deles seja bom. Mas não, gente, quem tá usando? Tem uma galera aí, né? Tem uma galera. Maravilhoso. É importante que a gente siga na nossa profissão, né? Siga no mercado, né, Aldra? Recebendo as críticas, sem que essas críticas, ainda que positiva e ainda que negativa, não nos paralisem. Com certeza. É muito importante para nós, mulheres, por favor, ouçam as críticas, que é muito importante, mas a gente não deve paralisar com elas, né? Seja elogio, seja uma crítica pesada, negativa, que virá, tipo, se você escuta essa crítica do seu primeiro livro, e se isso fosse para algum lugar aí dentro, você não estaria aqui no 17º, na sua 17ª obra.
né? Então, olha que importância, né, cara? E que as pessoas levem isso de exemplo e de inspiração, que a gente não paralise, né? Nunca. Nunca. Por mais confiança que tenhamos, né? A gente tem esse sistema, como conversamos aqui, opressor, dominador, que faz com que a gente não reconheça o nosso valor, né? Sim. Então a gente é doutrinado no nosso subconsciente a duvidar da nossa capacidade como mulher, né? É só lembrar que a inferioridade, falando aqui de Brasil, né? Nós mulheres fomos tidas como seres relativamente incapazes até o Código Civil de 1906, né? Então a gente não precisa muito, não estou aqui falando de uma coisa que é absurda, né? Não. Ou de uma coisa que tem muito tempo, né? Exatamente. Foi ontem. Então, maravilhosa. É nessa energia, tá? E nessa dica pra mulherada toda, né? Que essa gravação de hoje, né, esse podcast de hoje, é especialmente para você, mulher, né? Que passa por todas essas questões aí sociais, principalmente, né, Alda? Galera, vamos virar a chave, vamos acordar, vamos estudar, né? Vamos estudar. Informação aí. A Alda passou várias dicas, né? E referências de livros importantes, importantíssimos, né? Que é importante a gente buscar para as pessoas verem que não é uma questão da família Martin, não é uma questão da Alda Tomás, é uma questão mesmo que está aí positivada, né? Com certeza. E que a gente precisa juntar forças, né, e construir um futuro melhor para os nossos. Com certeza. Alda, meu amor, muito obrigada. Você é maravilhosa. Eu ficaria aqui o resto da vida conversando com você. Eu que agradeço. É muito bom. Já estou, assim, com mais expectativa ainda da nossa obra, que sim, virá uma obra nossa juntos. Eu, Alda, Edu, mais algumas pessoas aí muito especiais para mim. Obrigada, tá? Eu que agradeço, o prazer é meu. Fico muito feliz de estar aqui conversando hoje com todos e vamos em frente. Um beijo, galera. Fica com Deus, tá? Obrigada. Obrigada.